Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Tavares Leite, atualizando os micro e pequenos empresários com mais um importante tema. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius, trazendo importantes informações aos contribuintes. E também esteve conosco o sócio-diretor da Pantálica Partners, Salvatore Milanese. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Roberto Monteiro, delegado de polícia do governo do estado de São Paulo. Fique conosco. Semana passada estive num simpósio de treinamento para contabilistas e lá pude perceber, conversando com colegas contadores contabilistas, duas situações que gostaria de compartilhar com vocês hoje. Duas situações muito interessantes, vejamos. A primeira, muitos contabilistas, sócios de grandes escritórios de contabilidade, conversando comigo sobre diversos assuntos, confidenciaram que, no ano passado, 2023, muitas empresas integrantes do regime do Simples Nacional, as microempresas e as EPPs, empresas de pequeno porte, tiveram absoluta dificuldade em se manterem no regime do Simples Nacional em função do teto, do limite do faturamento anual que não vem sendo corrigido há alguns bons anos pela União, pela Receita Federal. Este teto para as empresas se manterem no regime benéfico do Simples Nacional é 4.800.000. Então estas empresas, disseram os meus colegas contadores, repito, sócios de escritórios de grande porte aqui no estado de São Paulo, disseram que houve completa dificuldade em se manter no regime, fazendo suspensão nos últimos meses, outubro, novembro e dezembro do ano passado, suspensão de faturamentos para evitar a migração obrigatória, a saída, a exclusão do regime do Simples para um outro regime que não seja esse, de lucro presumido ou lucro real, que onerem muito mais estas empresas. E o segundo assunto também muito interessante relaciona-se com a exigência de algumas empresas privadas e até lá no ambiente público, em licitações, tomadas de preço, etc., que vem exigindo de empresas, notadamente as empresas do Simples, que para participar desses certames de licitação pública ou privada, vem exigindo no mês de janeiro ou no mês de fevereiro, que estamos ingressando agora, levantamento de balanços, demonstrações contábeis inerentes ao ano passado. Aqui há um conflito que deve ser observado, não é? Vejam, se a lei das SAs, bem como o Código Civil Brasileiro, determina como mês de abril do ano seguinte ao término do exercício societário o prazo limite para a apresentação, elaboração das demonstrações contábeis sendo o mês de abril, como é que estas empresas, ou mesmo prefeituras e outras, exigem das empresas a elaboração e a apresentação para a participação no certame público de cotação de preços, demonstrações do ano anterior? Há algo errado aqui. Existe já jurisprudência nos tribunais no sentido de que não se pode exigir no mês de janeiro, dado que o final do mês de abril é o prazo limite para apresentação das demonstrações contábeis, não poderia haver esta exigência que apenas obstrui e dificulta a participação das empresas, notadamente as empresas do Simples, de participar destes certames públicos e privados para poder participar ativamente do processo econômico de mercado, que elas podem sim concorrer e devem assim fazê-lo. Não é verdade? Fui claro? Muito obrigado a todos, foi um grande prazer e até a próxima oportunidade. Com o início do ano legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já definiu as prioridades nesse período. Todo o Congresso Nacional, na verdade, se mobiliza, principalmente em relação à reforma tributária. E não é diferente, portanto, na Câmara dos Deputados. Vários deputados já se mobilizam em grupos, em comissões, para trabalhar na adequação e na regulamentação da reforma tributária.
Do lado do governo, já foi inclusive montado um programa com vários integrantes da União, dos estados, dos municípios, agentes fazendários, para trabalhar também propostas e projetos para essa regulamentação. Nesse programa que foi montado pelo governo federal, a crítica é que não há qualquer representação do lado do contribuinte ou de empresários, que serão aqueles mais atingidos realmente pelos efeitos da reforma tributária. Seria bom que ficasse aberto, portanto, para poder auxiliar e avaliar tudo que vai ser feito para que a reforma tributária seja realmente uma reforma para a simplificação das obrigações fiscais e tributárias, facilitando o trabalho de todo contribuinte. Ao lado disso, também está como prioridade a reforma administrativa, fundamental para que a gente possa ter um Estado mais eficiente, realmente com custos menores e melhor eficiência da parte do Estado, também em todos os âmbitos do governo federal, estadual e municipal. O Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados, principalmente, já coloca como outra prioridade a questão do verde, a pauta verde, preocupada com as questões ambientais. E, por fim, outro tema prioritário é a regulamentação do uso da inteligência artificial, que já está aí em nossas vidas, mas ainda com muitas dúvidas e inseguranças. O importante no que diz respeito a isso é dar segurança a todo cidadão, a todo indivíduo. Olá a todos, aqui sou Salvatore Milanese, sócio fundador da Pantalica Partners. Hoje gostaria de falar para vocês que são espectadores do SIMP, da transmissão do SIMP, de uma coisa importantíssima e super atual, que é sustentabilidade. Principalmente no âmbito da sustentabilidade, um tema que é muito atual é os investimentos que estão se efetuando aqui no Brasil no setor de Green Power, ou seja, energia limpa. Ontem estava em uma reunião da Italcam. A Italcam é a Câmara de Comércio entre a Itália e o Brasil. O presidente da Italcam, o senhor Graziano Messana, me informou que a Europa destinou 3 bilhões de euros para investir em projetos de sustentabilidade, principalmente projetos que permitam a construção de usinas solares, usinas eólicas e, além disso, vão além, permitam de investir eventualmente em crédito de carbonos. Vocês sabem que a Europa é ainda um país que gera muita poluição. Eles não têm espaço, eventualmente, para poder construir todas as usinas para a produção de energia limpa que precisam para fazer, obviamente, a eliminação de CO2, ou seja, de carbono, e principalmente para cumprir com os acordos internacionais que eles assinaram. Então, eles como podem suprir a isso? Emprestando dinheiro a países como o Brasil, a empresários que investem aqui no Brasil, construindo usinas para a produção de energia limpa aqui no Brasil, e através do crédito de carbono, obviamente, apresentar esse crédito aos órgãos internacionais, dizendo eventualmente que conseguiram fazer o offset, ou seja, a eliminação de carbonos que eles produzem. É isso que tem a ver conosco do SIMP? Tem a ver sim. Quando empresa desse tamanho, investidores desse tamanho da Europa, decidem de destinar 3 bilhões de euros, significa que pode se movimentar muito na economia brasileira. Nós temos empresas que precisam entrar no Brasil, entender o país, encontrar os lugares onde construir essas usinas, identificar quem é que vai suprir painéis solares, materiais para a construção das usinas, depois fazer a construção, a implementação das usinas, a manutenção dessas usinas, a venda de energia ou a comercialização dessa energia. Obviamente, é melhor que eles utilizam provedores de serviços locais. Isso normalmente diz respeito a empresas médias para pequenas. E nós temos visto, por exemplo, em alguns projetos que realizamos para nossos clientes no Ceará, quem é que faz a compra dos painéis solares, depois comercializa eventualmente energia e depois faz a operação e manutenção dessas usinas, que consiste eventualmente em fazer guarda armada, digamos, de equipamento, substituição de equipamento, limpeza dessas usinas, são empresas médias e pequenas.
Então, um grande mercado se prospecta para várias empresas no Brasil. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Roberto Monteiro, delegado da Polícia do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury, estar aqui com você novamente no SIMP, falando para o micro e pequeno empresário. Muito obrigado. A manchete do Estadão, segundo estudos da FMI, no dia 14 de fevereiro, indica que 0,6 pontos percentuais do PIB foram perdidos em função de segurança. Dá para analisar um pouquinho isso para a gente? É fato, Cury. Infelizmente, nós temos aqui uma realidade que não é só do Brasil, é da América do Sul. E nós estamos apenas 15% acima da África subsaariana, que é a região mais pobre e também mais violenta do planeta. Então, isso para nós, sul-americanos, é um problema seríssimo. E no Brasil também nós estamos acompanhando, não só aqui em São Paulo, mas também em todos os estados, o aumento da criminalidade e pior, a criminalidade organizada, o crime organizado, que tem tomado ações e tem realizado também alguns fatos que fogem da normalidade. Por isso que eu defendo um trabalho contínuo da polícia, como já ocorre, mas também a mudança da legislação penal e também a mudança da lei de execução penal. Vamos aprofundar um pouco isso. Primeiro vamos falar dessa experiência vivida em várias operações. E vou começar com a mais polêmica, a Cracolândia. Você trabalhou e fez um trabalho diferenciado. Fale um pouquinho a respeito, por favor. Cury, foi um grande desafio que nos foi entregue quando eu assumi a Seccional Centro e comando o Centro Expandido aqui de São Paulo. Esse é um desafio junto de outros também, mas esse é o que mais me impactou. E nós fizemos uma imersão ali naquela realidade da Cracolândia por mais de 2 anos e depois realizamos a Operação Caronte, baseada num trabalho contínuo de inteligência e de investigação. Primeiro nós colocamos ali policiais disfarçados no meio ali da Cracolândia, que estava na ocasião na Praça Júlio Prestes, no entorno da praça e também em ruas próximas, em hotéis, em bares, e nós conseguimos ali gravar imagens dos traficantes em ação. E nós também chegamos à conclusão em 10 inquéritos policiais, que resultaram na prisão de 196 líderes do tráfico e também no cumprimento de 122, melhor dizendo, mandados de prisão e de 81 mandados de busca e apreensão, algum deles coletivos. Chegamos à conclusão que ali existia uma facção criminosa que rendia para ela e ganhava 200 milhões de reais por ano vendendo droga para dependentes químicos depauperados. Na Cracolândia. Depauperados fisicamente e também psicologicamente. Então, eu creio que o grande também feito dessa Operação Caronte foi desmistificar aquilo que era romantizado. Como é romantizado? É porque se pensava que ali eram pequenos traficantes vendendo para dependentes químicos e se ali alimentavam. Não é verdade. É uma facção criminosa que é dona da Cracolândia. Depois que nós fizemos a ação, Cury, ali na Praça Júlio Prestes, houve uma movimentação para a Praça Princesa Isabel, também outras ações foram feitas ali e depois nós tivemos ações contínuas até o momento em que houve uma mudança de comando no governo do estado, isso é natural, faz parte, e aí outras ações também estão sendo realizadas. E muitos me perguntam se falta policiamento ostensivo lá. Não, não falta. Inclusive o governo do estado inaugurou uma base de policiamento da Força Tática ali na Rua Vitória, e o policiamento é muito forte na região, mas nós sabemos que esse trabalho é contínuo, não só da polícia,
Militar, mas da Polícia Civil também, com a investigação, com a inteligência, da Guarda Civil Metropolitana, mas igualmente em paralelo com a Prefeitura de São Paulo, com o Governo do Estado de São Paulo, na parte de assistência social e também de saúde para os dependentes químicos que não são criminosos. Aqueles que são criminosos devem ir para a cadeia, isso é um fato que nós devemos defender. Claro. Você também fez parte de várias outras operações. Você combateu, por exemplo, motocicletas, venda de peças, etc. Qual foi o tamanho disso? Veja, Cury, boa pergunta. Eu tenho 38 anos de carreira como delegado de polícia, sou classe especial, que é o equivalente a coronel na PM, há 24 anos. Então, na minha carreira foram muitas operações, muitas prisões, uma carreira bem profícua nessa parte de dar segurança à população. Claro. Nos últimos 4 anos, nós fizemos operações relevantes. Ali no quadrilátero das motos, aqueles que estão nos assistindo, que gostam de motocicletas, nós apreendemos ali mais de 1.000 toneladas de motopeças furtadas, roubadas ou mesmo sem origem, receptadas e sem origem. Então foi muito importante para nós reprimirmos o furto e o roubo de motocicleta. Porque, na verdade, Cury, quando se furta ou rouba uma motocicleta, o interesse, na maioria das vezes, é vender as suas peças. Claro, claro. E pior, claro. Vender para quem tem motocicleta. Claro. Então, eu falo que aquele que vai num comércio aí que demonstra ser ilegal, isso é claro, pela desproporção entre o valor e o preço vendido daquela peça, a pessoa está alimentando o crime. Lógico. Então, esse trabalho foi muito impactante. Nós fizemos também uma operação muito forte no Brás Paris, onde muitos microempresários estão lá, pequenos empresários também, justamente combatendo uma organização criminosa que vendia espaço público, em ruas. Meu Deus. Em ruas ali do Brás Paris, vendiam também energia elétrica através de gato de energia, vendiam a segurança de uma forma em que se assemelha às milícias do Rio de Janeiro. Mas é uma organização criminosa que chefiava. Fizemos também um combate duro à pirataria, foram mais de 156 toneladas de pirataria apreendidas em parceria com a Prefeitura de São Paulo e também com a Receita Federal. E de cigarros eletrônicos, por exemplo, os vapes, foram 5 toneladas de cigarros eletrônicos apreendidos sem qualquer inclusive controle da Anvisa ou autorização para serem vendidos no Brasil e faz muito mal para as pessoas, obviamente. A grande indagação é qual o caminho, qual a solução? O que os outros países do mundo estão fazendo? Porque eles enfrentam drogas do mesmo jeito. Como é que é isso? Você viajou, fez viagens mundo afora, nos conta um pouquinho aquilo que a gente pode fazer para melhorar o atual quadro. Vamos trazer um exemplo da Europa, que eu estive há pouco mais de um mês na Alemanha, visitando as casas de consumo, onde lá o crack, que é uma mistura da cocaína, aliás, o lixo da cocaína, com amônia e o bicarbonato de sódio. Então, chegou lá na década de 80, como aqui no Brasil também, mas depois de 2018 houve uma epidemia de crack na Alemanha. Eu fui visitar uma casa de consumo. O que é casa de consumo? O governo alemão reprime com muito vigor, com muita força e de forma contínua o tráfico de drogas, Cury. Mas também abriu essas casas de consumo para que os dependentes que conseguem comprar a droga possam consumir num local seguro, onde há alimentação, onde há o apoio de médicos, de apoio de psicólogos, enfim, todo um grupo de pessoas que tentam salvar essa vida. Então, isso é importante. Agora, trazendo um exemplo aqui para a América do Sul, nós vemos o exemplo de El Salvador. Você abriu o programa dizendo sobre que nós perdemos 0,6% do PIB, nós poderíamos estar crescendo muito mais. Isso, o micro e o pequeno empresário sabe do que eu estou falando, precisam crescer, precisam girar a roda da economia. Então, aqui, nesses países, o que foi colocado é a tolerância zero, principalmente por El Salvador e agora Equador seguindo a mesma linha. E eu defendo, Cury, aqui no Brasil, o mesmo, tolerância zero contra qualquer tipo de crime. E também defendo que lugar de bandido é na cadeia. Por isso que eu falo que as leis penais têm que ser modificadas, elas devem ficar mais rigorosas
para que não haja, como hoje, mais de 127 artigos do Código Penal que não dão cadeia, Cury, que a pessoa sai antes do policial da delegacia de polícia. Eu mesmo prendi, você sabe que eu ia pessoalmente nas ações, cheguei a prender, a minha equipe também, mais de 15 vezes a mesma pessoa cometendo furtos, cometendo pequenos delitos contra o patrimônio que impactam não só a população, como também o micro e pequeno empresário. Então, e defendo que a lei da execução penal seja revista, porque nós temos muitas benesses para o bandido, Cury. É a saidinha, é visita íntima, mas em troca não há nada. Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo sabe que quando um marginal sai da cadeia, ele não está regenerado, salvo exceções, óbvio. Mas a maioria deles não está regenerado. Sai com diploma de PhD, de mestrado, doutorado em bandidagem. Então nós temos que rever isso urgentemente. Sabe por quê? Porque impacta a população, Cury. Isso é claro. Hoje o desejo da população aqui de São Paulo é a segurança pública e impacta também a economia. O micro, o pequeno, o grande empresário, enfim, impacta o Brasil. Sem gerar riquezas, não temos distribuição de riquezas e o ciclo vicioso continua no Brasil e também na América do Sul. Existe uma sensação nas pessoas, da sociedade, de desamparo, de preocupação em relação à segurança, de uma forma geral. Como é que os outros países do mundo estão resolvendo esse problema, que deve ser igual lá, tal qual aqui? Sim, eu creio que é uma diferença muito grande quando nós também olhamos os Estados Unidos, a polícia forte, lei muito dura, quem acompanha o noticiário sabe, até os filmes americanos mostram isso, né? A lei é muito dura, mas também temos alguns estados americanos onde há uma tolerância com furtos. Isso especialmente na Califórnia, estado democrata, que é uma esquerda light lá dos Estados Unidos. Então há uma tolerância, até $900, por exemplo, com furto. Os Estados Unidos estão vivendo também uma situação grave em relação ao consumo de drogas e também à prática de crimes contra o patrimônio. A Europa combate muito fortemente o tráfico de drogas, mas também tem um olhar social para aquele que é o dependente químico, porque sem o dependente não há o consumo de droga, é uma coisa que se autoalimenta. E aqui na América do Sul nós temos um problema seríssimo, porque a pobreza também fomenta a criminalidade e a criminalidade fomenta a pobreza, porque não há o crescimento empresarial e também da economia. 30 segundos para a sua mensagem final. Mensagem final é que as pessoas não percam a esperança, aqueles que estão nos assistindo. Importante é saber que a polícia trabalha muito, o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, nós aqui no estado como um todo, a Justiça, o Ministério Público, mas precisamos de mudança. Tolerância zero contra o crime e o lugar de bandido, você já sabe, é na cadeia. Roberto Monteiro, nós queremos agradecer a sua participação, dizer que você estará dando orientação no nosso site sobre dicas e como evitar que você seja prejudicado, ludibriado, roubado, etc., com os seus 38 anos. Exatamente, inclusive os crimes digitais, não falamos aqui, mas é importante que no site o pequeno e também o microempresário acompanhem as dicas, porque os crimes digitais hoje em dia estão aí a toda, então precisa ter cuidado. É verdade, obrigado pela participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!